e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem na luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele vos dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga aquele que ele chama por filho. Perseverem na disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Ok? Só uma coisa aqui que eu quero dizer antes da gente orar é: a Bíblia não diz que cada pessoa que nasceu é filha de Deus. A Bíblia diz que cada pessoa e cada coisa que foi criada, a natureza e por aí vai, são criações de Deus. A Bíblia diz que a pessoa se torna filha de Deus quando aceita o sacrifício de Jesus. É por isso que o texto está falando que tem os filhos bastardos, que são esses que não aceitam, serem guiados por Deus, como o texto está dizendo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, fale conosco nessa noite. O nosso pedido é que a Tua palavra, Senhor Deus, seja como uma flecha no nosso coração, nos incentivando a querer mais da Sua presença, a orar mais, buscar mais, aprender mais, porque de fato a Sua palavra é direção para as nossas vidas, a Sua palavra é maravilhosa, ela conduz a nossa história do começo ao fim. Ó Deus, obrigado porque o Senhor continua falando, obrigado porque a Tua presença continua sendo real, obrigado porque o Senhor continua levantando pessoas, ó Deus, que creem na verdade do Evangelho. Muito obrigado. Aqui nós oramos dessa forma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, Hebreus foi um livro escrito, nós não sabemos o autor, mas foi um livro escrito para os judeus. Os judeus são hebreus. Quando você olha judeu e hebreu na Bíblia é a mesma coisa. Tá? Foi escrito para eles numa época bem difícil de perseguição, 2 anos antes de Nero queimar Jerusalém, daquela coisa toda que aconteceu, o imperador Nero, e eles receberam essa carta, então, com várias instruções, nos primeiros capítulos, as instruções principais eram: Jesus é maior que os anjos, Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que qualquer ser humano. Por quê? Porque aqui nessa época, como havia muita perseguição, e o Império Romano aceitava a religião judaica ali dentro do território deles, então eles estavam, de certa forma, sendo muito pressionados a voltar a serem judeus, judeu de religião, porque de etnia a maioria era, tanto que essa carta foi escrita para eles ali, os hebreus. E então houve essa grande pressão. E essa carta então foi escrita para dizer justamente isso. Sim, somos judeus de etnia, todavia somos cristãos porque cremos no sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, foi dentro desse contexto que esse livro foi escrito, um contexto de bastante perseguição. É por isso que no capítulo 12 que nós lemos, o texto diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, nos livremos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira. O autor, então, ele é bem claro em dizer que existem muitas nuvens de testemunhas que venceram, que romperam com a perseguição para servir em Cristo Jesus acima de tudo. Então, o que ele cita com relação aqui? O que é essa nuvem de testemunhas que esses hebreus deveriam olhar para que eles pudessem, então, não largar a fé cristã, não negar Jesus? Eles deveriam olhar o capítulo 11. O capítulo 11 é o capítulo que nós chamamos de o capítulo dos heróis da fé. Se você for lá olhar, a Bíblia vai dizer o que é fé. A fé, certeza das coisas que nós não vemos, a convicção dos fatos, daquilo que há de vir. A Bíblia diz que quem se aproximar do Senhor, que se aproxime com fé, porque o Senhor recompensa. O texto vai começar a falar da fé de todo mundo. Noé teve fé, porque ficou lá construindo a arca, numa época
que todo mundo zombava, vai falar de Abel, que teve fé, que ofereceu um sacrifício verdadeiro para Deus, enquanto seu irmão não. Vai citar, então, né, os profetas, vai citar, então, esses homens. Então, o que o autor quer dizer é o seguinte: tem muita gente aí que pode estar negando Cristo por causa da perseguição, mas existe uma nuvem de testemunha muito grande que vocês devem olhar para ela, para que vocês fiquem firmes. E isso aqui, então, é muito importante para nós, porque, como pastor, eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo assim: ah, pastor, mas é tão difícil, né? Porque isso aqui acontece também na minha família, acontece nas minhas amizades. As pessoas, então, elas captam muitas informações de coisas ruins. Como, por exemplo, pessoas que vão se casar, né? Aí às vezes começam a sentar na roda de amigos que são casados, mas vivem um casamento, né, que é de fachada, e aí falam muitas coisas ruins, desanimam as pessoas, né, fazem muita chacota. Então isso é péssimo. E o que eu quero dizer é que, assim como tem muita gente dessa forma, que são péssimas testemunhas, existem também muitas boas testemunhas. E eu quero dizer isso baseado no que Jesus, no que Deus disse para Elias. Um dia Elias, ele matou ali os profetas de Baal, conforme ali o relato do que aconteceu no Monte Carmelo. Ele pensou que agora teria paz e recebeu um recado da rainha, que era uma rainha muito má, Jezabel, né? Até em Apocalipse cita o espírito de Jezabel. Essa mulher, ela tinha de fato um demônio em si mesmo. E ela disse assim que no próximo dia, naquele mesmo horário, a cabeça de Elias ia ser cortada. Elias, então, ele ficou melancólico, deitou debaixo de um zimbro, de uma árvore no deserto, e pediu para Deus: eu quero morrer, estou sozinho, não aguento mais, eu não sou melhor que meus antepassados. O Senhor disse assim para ele: Elias, você não está sozinho, ainda tem mais 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal, certo? Então, às vezes, nós é que estamos nos lugares errados. Existem pessoas boas, não é? Aqui a maioria aqui é casado, mas pessoas que não são casadas reclamam: ah, não existe mais alguém para se casar. Existe sim. Existem os lugares errados que as pessoas vão e não dá certo mesmo. O negócio é você estar no lugar certo. Alguém vai dizer: eu fui na igreja, deu errado. Mas que igreja que você foi? Tem umas igrejas que é só questão social, então não tem a pregação das escrituras. Não te ensina como fazer da forma correta, né? Então isso é importante. Então eu quero dizer que nós precisamos olhar mais para os bons testemunhos. E isso começa, sabe onde? Na Bíblia. Não tem como um cristão vencer e crescer em Cristo Jesus se não for um leitor da Bíblia. Porque dia a dia nós estamos sendo bombardeados por informações. Por informações de coisas que o quê? Que vão pegar o nosso coração se a gente não tiver uma vida de oração, porque nós somos seres humanos. A Bíblia diz que o quê? Que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, hora ou outra, se a gente não ora, não lê as escrituras, a nossa mente não é transformada segundo o que Deus diz, a gente vai acabar se pegando, desejando uma coisa que é errada, sabe? Ou querendo ter a vida de alguém do Instagram, tendo inveja de alguém que você está vendo no Instagram. Essas coisas todas nós estamos sujeitos a ela. E você vai perguntar: pastor, o que nós devemos fazer então para vencer a nossa natureza carnal? Nós devemos então nos envolver com as boas nuvens de testemunho. Gente, pede para Deus assim: Senhor, põe no meu caminho gente boa, gente de Deus, gente que vai me dar conselho do Senhor, gente que vai fazer, né, a minha vida avançar espiritualmente. Não dá para a nossa vida avançar espiritualmente se todos os dias as conversas que nós temos, certo? São conversas carnais, conversas que levam a nossa vida para longe do Senhor. Então, a gente tem que ler mais as Escrituras, não tem para onde correr. A Bíblia diz que nós devemos o quê? Transformar a nossa mente para não se amoldar ao padrão desse século. Isso é uma coisa que acontece. Por exemplo, eu já celebrei muitos casamentos. A maioria eu tenho que ir embora antes. Por quê? Porque quando acaba o casamento, eles tocam o terror na festa. Não tem como o pastor ficar lá, certo? Que a
até as noivas, tira a roupa toda lá, desce até o chão e tem que ir embora, né? Porque não faz sentido, sabe? A gente acaba de falar de Cristo, acaba de falar de uma aliança cristã. Eu estou falando disso de vários exemplos que eu tenho disso, tá? E não faz sentido a gente ir lá e tal, fazer tudo certinho e depois quebrar o pau. E às vezes a nossa vida é mais ou menos assim, sabe? A gente é meio, né, aliançado com Jesus na igreja e lá fora a gente quebra o pau. E a gente tem que tomar cuidado. Então a palavra que eu estou trazendo aqui para nós é cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. Porque muitas vezes nessa vida vão aparecer coisas no nosso caminho para nos fazer tomar atitudes que nós não deveríamos tomar. E às vezes a gente faz orações. Vou dar um exemplo. Eu fiz uma oração, preguei, né? Semana passada que teve um problema aqui na quarta-feira, eu preguei lá na internet, eu não sei quem assistiu, mas eu preguei sobre mansidão, certo? E falei sobre mansidão ali na palavra rápida ali de 18 minutos. Passou 3 dias, né? Sem motivo nenhum, sem nada, certo, assim, ocorrer, eu recebi uma mensagem de uma pessoa me xingando de todas as coisas possíveis. Aí você fala assim, gente, como é que é possível um trem desse? Né? E na hora a gente fica nervoso pra caramba. Quem que é essa pessoa para falar assim? Né? Por que não marcou de conversar comigo? Né? Aí vem tudo isso na nossa cabeça. Se esse cara estivesse na minha frente, eu ia arrebentar ele. E a gente fica martelando, aquela coisa. E eu falei com a Angélica, eu tô muito chateado, estou muito nervoso e tal, mas eu já estava orando sobre isso, pedindo a Deus mansidão, graça, e graças a Deus eu consegui agir da melhor forma, que foi, não respondi nada, entendeu? Às vezes a melhor coisa que eu e você temos a fazer, quando alguém tenta nos tocar na alma, sabe? Tenta ir lá dentro e ferir você, é simplesmente ouvir aquilo e sair fora. Tá? Porque quando você sai fora, aí você vai falar com Deus, depois que você fala com Deus, você fala com uma pessoa de confiança, seja na igreja, né, com um pastor, ou com o seu marido, sua mulher, ou com um amigo, uma amiga de verdade. Então, não vale a pena cair em distrações. Eu estou caminhando para que eu possa servir a Jesus. E isso está sempre acontecendo diante de mim. Por quê? Porque Deus está sempre nos levando na direção para a gente se parecer mais com Ele. Eu citei o exemplo, a Angélica estava grávida, foi ali pegar um espetinho, o cara bêbado, bateu no carro e desceu do carro xingando ela. Ela grávida e a minha filha, a Antonella. E eu aqui perto, ela foi e me ligou. O que passa na cabeça de um homem? Com a mulher grávida dele, com o bêbado xingando ele. Você vai lá, você quer matar o cara. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: Deus está trabalhando no meu coração e no seu, certo? E as coisas que você mais pedir para Deus fazer na sua vida são as coisas que Deus mais vai colocar provações no seu caminho para você vencê-las e depois, então, desfrutar delas. Consegue entender isso? Então, se eu quero ser um homem de bem, um homem pacífico, um homem manso, eu preciso, então, suportar certos tipos de ataque, certo? Que podem vir contra mim, sem fazer o que as pessoas fazem, que é pagar o mal com o mal, mas fazendo a vontade de Deus, se retirando, ok? E ora ao Senhor e a vida segue. Então, por favor, entenda isso. E a minha pergunta é, você tem orado ao Senhor pelo que na sua vida nesse momento? E o que tem acontecido? Tem muita gente que até diz, né? Eu vou parar de orar por isso, porque em Romanos capítulo 5, no versículo 1, diz assim, que a tribulação gera paciência, e a paciência gera perseverança. Aí muita gente que tem ansiedade, né? Eu também tenho ansiedade pra caramba, ora, ô Senhor, me dá paciência. O que Deus traz na nossa vida para dar paciência? Tribulação, porque a tribulação é que gera paciência. Então essas coisas existem, e a gente diz assim, poxa, é difícil, mas é muito bom, porque Deus sabe como fazer.
Então, assim, quando eu digo que é muito bom, não é que eu sinto que é muito bom, mas eu sei que é muito bom, porque eu sei quem está fazendo isso, que é Deus, que está mostrando, que está permitindo, que está colocando naquela situação. Então, isso é necessário. Então, não se distraia, foco, certo? Foco, isso é necessário. Abraão teve uma época lá, Deus disse, Abraão estava lá, reinando na terra que era um deserto, mas ele era um homem muito rico, tinha tudo, e chegou uma época de fome, mas ele tinha tudo. Mas sabe o que ele resolveu fazer? Ele falou, vamos dar uma descida no Egito. Desceu para o Egito, a mulher dele era muito bonita, o rei falou, quem que é essa mulher? Ele falou, não, é minha irmã. O rei foi lá e pegou ela para ser mulher dele, ele teve coragem de falar que ele era esposo da mulher, desceu para lá, mó distração, deu mó confusão lá, e depois ele teve que voltar. E ele voltou, sabe com quem? A mulher dele voltou com uma serva, porque deram uma serva para ela lá, né? Quando Abraão desceu, passou lá no Egito, ele volta com a mulher dele, com toda a riqueza dele, ele volta também com Agar. Agar é aquela mulher, depois que ele vai ter um filho, né? Que chama Ismael, e depois ele vai ter um filho da promessa que chama Isaac. E a gente até hoje está vendo o que está acontecendo aí por causa da distração de Abraão, né? Porque Ismael é pai dos árabes, certo? E Isaac, o pai dos judeus. Então, essa guerra que acontece historicamente, certo? Ela é comprovada, ela vem por irmãos que tiveram caminhos diferentes e que se cruzaram. Por causa do quê? Uma distração. Porque o cara resolveu descer para o Egito. Porque o cara resolveu fazer uma coisa que não precisa. Então, escute o que eu estou te dizendo. Uma distração pode destruir a vida de uma pessoa. Um corredor, um atleta, certo? Se ele se distrai por um segundo, ele pode perder uma prova. Porque um segundo de distração, que a sua mente não estiver focada naquela corrida, ele perde. Olha, na nossa vida nós temos que tomar muito cuidado, então, para não perder o foco. Como está escrito no verso 1 ainda, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Com perseverança, dentro do que você já determinou. Seja uma pessoa decidida. Sabe uma coisa que não agrada a Deus de jeito nenhum? Está em Tiago. Uma pessoa com a mente dividida, uma pessoa instável, no sentido de que hoje quer uma coisa, amanhã quer outra. Deus diz, purificai-vos a mente dividida de vocês. Limpem as mãos que estão divididas, porque vocês estão sendo como as ondas do mar. Se o vento sopra para um lado, vocês vão como as ondas para um lado. Se o vento sopra para o outro, vai para o outro lado. Não dá. Nós precisamos ter, então, uma condição de foco, certo? Mais exigente. Nós precisamos cobrar de nós mesmos um foco mais exigente. Uma coisa que você não vai ficar mudando toda hora. Algo que tem que ser feito. Algo que você vai seguir, avançar, foco, não vai se deixar com que a distração te derrube no meio do caminho. Isso, então, é importantíssimo. Então, na vida de todo cristão, deve haver um propósito e nós precisamos disso. Então, o verso de número 2 vai falar sobre essa questão. A parte, ainda no verso 1, no finalzinho, diz: livremo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Né? O pecado, ele é uma grande distração. Né? As pessoas, então, por causa do pecado, elas podem perder muita coisa mesmo. Pode ser uma distração só, certo? Já pode destruir a vida de uma pessoa. Deus não cobra de nós perfeição, mas Deus nos dá muitas oportunidades de pensar antes de entrarmos numa coisa errada. E quando a gente pensa na palavra distração, a gente pensa numa coisa como se fosse assim: opa, tropecei. Mas não. Uma distração é alguma coisa que você olha, começa a olhar, começa a cobiçar, começa a se aproximar, certo? Começa a desejar, semelhante ao pecado ali original, né? Como fez Eva. E quando você vê, você está lá. Essa é a grande questão. Muitas pessoas, elas podem ter uma vida derrotada por causa de uma distração que a pessoa foi alimentando. Então, as palavras de Jesus são muito sérias. Ele diz assim:
Jesus diz, Mateus capítulo 5, aquele que odeia no seu coração comete homicídio. O que isso quer dizer? Né? Uma pessoa que odeia no coração e cresce esse ódio por alguém, e cresce, vai chegar, não adianta, entendeu? Cresceu tanto que fez a pessoa chegar a matar alguém. Então não é só do nada que acontece coisas horríveis assim. Aquilo ali está sendo maquinado. Adultério é maquinado. É muitas vezes o quê? É o homem, a mulher, o serviço, e aquela coisa que vai acontecendo devagarzinho, e a gente sabe como é que funciona. Você assiste os filmes, né? É um probleminha que dá em casa, aí um já não conversa com o outro, aí chega no serviço, a moça chega no serviço, aí o rapaz já leva o café para ela, elogia o cabelo, já vai gerando alguma coisa. Então, assim, são distrações que vão sendo montadas, sabe? Como peças de quebra-cabeça para destruírem a nossa vida. E aqui Cristo está nos alertando que nós temos uma vida muito sólida nele. Nós temos uma nuvem de testemunhas. Nós temos tanta coisa para a gente se apoiar de bom. Para que a gente vai se apoiar nessas coisas que não prestam? Para que a gente vai se apoiar deixando o nosso coração ser dominado por sentimentos que a gente sabe que vai nos levar para uma derrota? Eu estou lendo um livro muito bom que se chama Geração Dopamina. E a autora, ela é americana, ela diz que chegou uma época na vida dela que ela começou a ler livros de romance. E que ela lia e aquilo ali se tornava cada vez mais profundo no coração dela. E ela queria ler mais, queria ler mais, queria ler mais, queria ler mais. E ela é uma psiquiatra, né? E ela começou a perceber que sempre que ela ia nesses livros, ia mais fundo, né? Aquilo ali jogava dopamina nela, mas principalmente as questões sexuais que eram montadas nesses livros de romance, tudo aquilo ali fazia então ela projetar na cabeça dela, certo? Um relacionamento irreal, porque ela era casada, mas ela se jogava dentro do livro a ponto dela, por exemplo, chegar como é que eu posso dizer isso, gente? Ela chegava a se masturbar achando que era a moça que estava dentro do livro com aquele rapaz. Entendeu? Ela teve coragem de testemunhar o que ela viveu. Então, nós temos muita coisa boa para a gente colocar nos nossos olhos e o nosso coração. Pega a palavra, senta com gente de bem, sabe? Gente que pode te ensinar coisas sobre a vida, sobre Deus, sobre coisas que vão te alavancar. Isso é fundamental. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque então existe essa série de pecados que nos rodeiam. As redes sociais, as ambições exageradas que às vezes a gente começa a ter porque viu alguém comprando um carro, quer comprar outro melhor. Então, as comparações que a gente começa a fazer, né? As críticas que começam a nos destruir por dentro, as amizades tóxicas que a gente começa a ter que aguentar porque a gente não quer sair daquela roda, porque naquela roda tem gente boa, tem gente importante, então eu não quero sair dessa roda, e fica lá no meio de amizades tóxicas, de pessoas falando um monte de besteira. É igual eu falei, olha, se você entrar num lugar que não tem edificação para você, vai embora, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Não tem outro caminho. O Salmo 1 diz o quê? Não senta na roda dos ímpios, não pega o conselho dos escarnecedores. O verso 2 diz o quê? Mas, pelo contrário, medita na lei do Senhor de dia e de noite, e assim você será como uma árvore plantada à beira das águas correntes, e sempre dará fruto, e as suas folhas nunca cairão. Olha a diferença, né? Em vez de você estar sendo alimentado pelo conselho dos ímpios, o texto diz, vá e medite na palavra. Então, a gente precisa sempre colocar tudo que nos é dito na balança da palavra, para que a gente possa, então, viver uma vida em paz. Porque está cada vez mais difícil, sabe, ter paz nessa vida. E eu vou dizer para vocês, é só Jesus que tem a capacidade, o poder de dar uma paz que excede todo entendimento. É o que eu falo para as pessoas. Cada vez que o mundo avança, a gente percebe que tem algumas coisas que só Deus pode fazer. Uma delas é paz.
Hoje em dia, no mundo que a gente vive, ter paz que excede todo entendimento, só se a pessoa tiver Cristo. Só se a pessoa crer em Cristo, crer na palavra, ser uma pessoa firme nisso. Outra coisa é casamento. Pessoas ficarem casadas de verdade, sem ser só de fachada, só Cristo também. Não dá. Nesse mundo que a gente está, eu garanto para você que não dá para viver sem Jesus nessa área. Então, uma coisa, por exemplo, que a gente pode pensar é que nós também temos o poder de trazer para perto de nós algumas pessoas que vão edificar a nossa vida, sabe? Nós precisamos somente largar um pouco essa questão, como eu estou dizendo, da vaidade. Porque tem algumas pessoas que preferem sentar em algumas mesas, e tem algumas pessoas mais ricas, mais influentes, do que sentar em outras mesas em que as conversas são produtivas, em que Deus está presente e que coisas boas vão acontecer a partir daquele momento ali. Entende? Só que às vezes não é fácil vencer essa vaidade. Porque a maioria das pessoas, elas gostam de estar perto de quem tem status, de quem tem dinheiro e essas coisas. E eu quero dizer para vocês, não faça isso. Não faça isso, não. Sabe por quê? Isso dura só o momento que você está ali. Só um momento. Na verdade, você é uma pessoa descartável quando você senta numa mesa só por causa das pessoas que estão lá e da riqueza e da fama que elas têm, né? Nada. Você é considerado nada nisso. Desculpa falar isso, mas é verdade, sabe? Tem gente que parece que não, sabe, dá vergonha alheia. Eu vejo muita coisa da vergonha alheia. Igual Jesus falou, né? Quando você chegar no jantar, você senta no banquinho lá mais escondido, né? Porque se você chegar e sentar do lado do dono da festa e chegar alguém mais importante que você, o dono da festa vai bater nas suas costas e falar assim, meu filho, você está naquela cadeira lá? Porque chegou o meu amigo aqui. Nossa, gente, isso é feio demais. Jesus contou isso, essa parábola, e é o que acontece muitas vezes com as pessoas quando elas começam a se distrair por querer, né, status, por querer honra, por querer coisas nesse sentido. Isso não deve acontecer conosco, nós devemos abandonar esse tipo de coisa, certo? Viva a realidade, faz igual Samuel ensinou para a família de Davi. Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Olha, eu não estou dizendo que pessoas importantes, famosas e ricas não têm Jesus no coração. Eu só estou dizendo que olhe primeiro o que está dentro, para depois olhar o que está fora. Eu sei que é difícil, mas se você fizer isso, você vai ter paz, você vai ser abençoado, a sua vida vai crescer, vai prosperar. Então, hoje em dia, você sabe muito bem, né, que existem muitas pessoas muitos jovens, que têm vergonha da profissão dos pais ainda. Até hoje existe esse tipo de coisa, não é? O pai que vai lá, banca, colégio particular, que dá tudo do melhor, filhos têm vergonha, às vezes, do pai. Às vezes é um mestre de obra, um pedreiro, uma coisa desse sentido. Então, assim, é muito triste ver esse tipo de coisa. A gente precisa, sabe, voltar mais à essência, sabe, de falar das coisas que realmente importam, porque essas coisas superficiais estão dominando as pessoas, dominando, e às vezes nos domina se a gente distrair. É por isso que eu estou falando isso. Então, a aplicação que nós temos daí desse verso de número 1 existe alguma coisa que às vezes o seu coração está começando a desejar e você sabe que precisa ser quebrado agora? Porque isso é um trem sério. Deixa eu falar um negócio para vocês. O negócio é sério, é profundo, mas eu quero que você pegue do seu coração isso aqui. Saiu uma pesquisa, certo? Foi feita lá em Anápolis. Eles entrevistaram mais ou menos 3.000 pessoas. E 57% das pessoas relataram que quando estão fazendo sexo com a sua esposa, estão pensando ou na sua cunhada ou em alguma mulher do seu trabalho. Isso foi dito por essas pessoas entrevistadas, 57%. A pessoa está lá, pode estar lá com seu marido, sua mulher, no ato sexual, mas a sua cabeça, ela está o quê? Em outra pessoa. Isso é uma coisa que eu vou te falar. Viu? Se é uma distração dessa, não precisa ser sexual, pode ser em qualquer área da sua vida.
Se alguma distração dessa está vindo na sua mente, em nome de Jesus, quebra isso agora. É você quebrar, sabe? É uma oração que você faz que é o quebrar desse desvio que está entrando dentro de mim. Porque, igual eu falei, a gente é ser humano e a gente está sujeito a essas coisas. Então a gente precisa orar a Deus, para Deus tirar, certo, da nossa mente, tirar da nossa mente as distrações e nos dar essa capacidade de foco, que é o que diz. Olha o verso 2. Olha eu bebendo água na taça, coisa linda, né? Ainda bem que está filmando ali, coisa maravilhosa. Verso 2. Jesus tinha os olhos fitos em Jesus. Olha o que diz. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se você olhar para Jesus, você vai vencer. Então, a única forma de não se distrair é manter os olhos firmes em Jesus. Vir na igreja, orar em casa, orar com a família, certo? Ler a palavra do Senhor, evangelizar, certo? Você contribuir na igreja, ser uma pessoa que tem compromisso com a igreja, compromisso com os necessitados. A gente precisa se voltar a isso. Para que o quê? Para que todas essas coisas ruins caiam da nossa cabeça. Você pode perceber, se você tem um tempo que você anda com Deus aí, você pode perceber, os tempos que você mais lia a Bíblia com consistência, eram as épocas que mais você via esses tipos de distrações sendo afastados. Você mesmo era capaz de perceber rapidamente e afastar essa distração. Agora você pode olhar para outra época na sua vida, que você estava meio frio, meio desgastado, não lia Bíblia, não tinha devocional. O que acontecia? Eram as épocas que você mais estava suscetível, né, a viver como uma pessoa normal, no sentido de viver aceitando essas coisas, vivendo como se tudo fosse permitido. Não é, né? Existem coisas que não são boas para serem feitas. Então, Jesus Cristo deve ser o nosso alvo. Por favor, leia a Bíblia todos os dias, sabe? Tem tantos devocionais que você pode pegar. Esse ano eu indiquei o devocional de Spurgeon, sabe? Tem o devocional manhã e noite. Eu leio todos os dias, manhã e noite. Assim, eu não posso contar muito a minha vida, porque minha vida é o dia inteiro eu estou mexendo com isso. Então, assim, eu agradeço a Deus demais por poder ser pastor, porque eu estou o dia inteiro orando, mexendo com Bíblia, orando pelas pessoas. Então, assim, isso é maravilhoso para mim, porque isso me faz poder captar as coisas, né, e jogar as distrações para lá. Então, é por isso que a gente se preocupa aqui na igreja em ter uma palavra que às vezes é dura, mas é uma palavra direta, sem frescura, sem maquiar, não tem muito espetáculo. É palavra, é pregação. Então, eu sei que isso não atrai muitas pessoas, mas eu sei que isso protege o meu coração e protege o coração de quem ouve essas palavras. Porque são essas palavras que trazem, de fato, a libertação. Como Jesus disse, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E não conhecereis outras coisas. Então, você pode ter o exemplo aí de uma distração. Pedro teve fé, não teve? Senhor, se és tu, ali, Jesus ali no meio, no mar da Galileia, se és tu, me manda ir ter contigo, ou deixa eu ir até o Senhor. Jesus disse, vem. E Pedro começou a andar sobre as águas. Ele andou sobre as águas. Só que ele começou a olhar, diz a palavra de Deus, para a força dos ventos e a força das ondas. E ele começou a afundar, pediu socorro. Jesus foi lá e pegou na mão dele e falou, ô homem de pouca fé, por que você duvidou? E ele ainda diz assim, até quando eu vou viver no meio desse povo que não tem fé nenhuma? Jesus falou desse jeito, né? Parece até duro, mas ele falou desse jeito. Então Pedro se distraiu e por isso ele não viveu aquele milagre ali, que era poder chegar até Jesus, né? Nesse milagre em que Jesus estava andando sobre as águas, como diz o Evangelho. Então, nós precisamos começar os nossos dias com Cristo. Olha, por favor, antes de você pegar o seu celular, pegue a palavra. Pastor, eu leio, mas não entendo. Por favor, certo? Compre um devocional. Eu não sei se você tem um tablet, sabe? Põe no tablet esse devocional. Ou então compra um devocional físico, certo? E deixa na cabeceira da sua cama.
Por favor, antes de olhar qualquer mensagem, qualquer coisa, leia aquele devocional, ajoelha ali, faz a sua oração, pede para Deus guiar o seu dia, te proteger, cuidar de você, da sua família, pedir para Ele te usar onde você for. Faz isso, por favor, para o bem da sua alma. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Ter os olhos fitos em Jesus é a única forma das distrações não nos derrubarem. Porque quando a gente lê e ora, a gente se torna sensível, então, para entender o que está nos distraindo. E a gente deixa, então, de se distrair, porque a gente tem, então, essa condição. Então, que a gente não se perca nas distrações, porque existe um inimigo espiritual. Nós temos um inimigo espiritual, a gente sabe disso, não é? E esse inimigo espiritual, ele está sempre tentando nos distrair, colocando ciladas no nosso caminho, não é? A própria Bíblia diz, né? O próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar, né? E nós devemos pedir que Ele nos livre de todo o mal. Paulo também fala que a gente tem que se revestir da armadura de Deus para lutar contra os principados e as potestades, que são os demônios que estão rodeando toda a terra para destruir as pessoas. E a forma de destruição que eles usam é essa: enfraquecer a fé das pessoas e levar elas para coisas que elas não preencher o coração. Então, já para a gente caminhar para encerrar, como eu comentei nesse livro que eu estou lendo, aconselho você a ler, se você puder. Geração Dopamina. A autora mostra que a maioria das pessoas que chegam lá, assim, ela trata de todos os tipos de vícios, certo? E a maioria das pessoas que chegam lá, elas têm certeza que elas não querem aquilo. Mas elas dizem, é a única coisa que chega perto de preencher o meu coração. De preencher para que eu não sinta a dor do vazio existencial. Aí ela conta a história de uma menina lá de 14 anos que fumava maconha, e é vários tipos de maconha que eles usam lá, tem umas que eles usam como balinha, uma tranqueira toda. E a menina era viciada naquilo, porque ela disse que ela sentia muita ansiedade, e ela não conseguia controlar aquilo. E aquela ansiedade gerava uma dor, gerava um vazio, e ela fazia aquilo. Então ela recebeu um tratamento ali, que a princípio nem foi medicamentoso e tudo mais. Ela foi conhecendo outras pessoas também, dentro dos grupos de ajuda ali, e não precisou mais. A menina achava que ia precisar da maconha para aliviar a ansiedade dela a vida inteira. Então, nesse livro assim, eu noto isso. As pessoas, elas tentam tampar a dor, tentam bloquear a ansiedade através dos pecados. E aí chegam muitos homens viciados em sexo, mas viciado assim mesmo, da pessoa não ser mais funcional, não consegue trabalhar, não consegue sair de casa, viciado, sabe? Pessoas que são viciadas em jogos, muita coisa, sabe? Pesado, mas é tudo na tentativa de preencher o coração. Tudo é essa tentativa. E só Cristo preenche, gente. Nós sabemos disso, só Cristo vai preencher. Agora, pastor, é errado essas outras coisas? Não é errado, né? Dentro do projeto de Deus, ali está certo. As pessoas hoje em dia elas estão se perguntando muito, e a gente pode jogar jogos de azar, seja uma loteria, ou esses jogos aí mais modernos, esses cassinos Pix, tal, na internet, as pessoas jogam, falam que é um hobby, sei lá o quê. Gente, jogar não tem problema nenhum. O negócio é você ter essa capacidade espiritual, intelectual e sentimental para saber quando que isso virou um problema na sua vida. Assim, eu particularmente acho que existem hobbies melhores. Hobbies que você não vai, precisar ficar se policiando. Então, que Deus possa nos ajudar para que a gente possa sempre nos aproximar de coisas que são boas, que nos levam para perto dele, que nos fazem mais felizes, porque isso é Jesus. Jesus é alegria, Jesus é amor, Jesus é paz, Jesus é benignidade, é domínio próprio, Jesus é mansidão. Isso é maravilhoso. Então, tudo que a gente está falando aqui, pastor, que tanto de coisa, trem pesado demais.
Não é não. É por isso que Jesus nos chama de filho. Eu encerro aqui lendo a última parte que eu li, ali do versículo 5, que diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirigiu a vocês. Isso aqui o autor está falando, e quem dirigiu essa palavra então foi o próprio Deus. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga quem chama de filho. Perseverem na disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, que o filho não é disciplinado pelo pai, que filho não é disciplinado pelo pai. Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Então, graças a Deus quando Deus começa a nos puxar, porque isso é a prova de que Ele está nos tratando como filho, sabe? E é como eu disse, a oração que a gente vai fazer é: Senhor, livra-nos das distrações e mostra para nós que o Senhor é amor, que o Senhor é alegria, que o Senhor é paz, e que distração, na verdade, é prazer momentâneo. Agora, o Senhor é o que perpetua dentro do nosso coração. Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração? Vamos orar. A primeira oração é essa: Senhor, me ajude a vencer as distrações. E depois, Senhor, me ajude a entender que o Senhor é todas essas coisas boas. E é por isso que às vezes o Senhor me repreende, mas é para me levar para um lugar bom. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, eu te peço, nos livre de todas as distrações que nos impedem de correr nessa caminhada na tua direção. Senhor Deus, muitas vezes as distrações tentam dominar o nosso coração. O inimigo das nossas almas tenta colocar laços no nosso caminho, mas nós não vamos, Senhor Deus, cair nesses laços, porque sabemos que pela tua palavra o Senhor nos mostra antes o laço e nós conseguimos então voltar. Como diz o Salmo 91, nós não seremos atingidos ou pegos pelo laço do passarinheiro. O passarinheiro, ele quer nos pegar, mas é Jesus que nos guarda, é Jesus que nos protege, é Jesus que mostra, que nos diz na sua palavra que Ele é o Altíssimo, que guarda-nos debaixo das suas asas. Livra-nos das tentações, Senhor. Livra-nos dos pensamentos maus. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma vida de leitura e oração maior, porque não existe, ó Deus, mágica. Nós precisamos, ó Deus,